Oi, meus amores. Na aula de hoje nós vamos conhecer mais um pouco sobre os vírus, tá? Os vírus. Os vírus eles se diferenciam dos demais seres vivos pela ausência de organização celular, por não possuírem metabolismo próprio e por não serem capazes de se reproduzir sem estar dentro de uma célula hospedeira. São parasitas intercelulares obrigatórios e, consequentemente, responsável por várias doenças infecciosas. Então, assim, gente, o vírus, tá? Ele é, por alguns autores, eles nem são considerados seres vivos. Por quê? Porque eles não possuem células, tá? E na teoria celular, o que a teoria celular afirma pra gente? Que todos os seres vivos são constituídos, né? São formados por células. Mas e os vírus, né? Se os vírus não têm células, eles podem ser considerados um ser vivo, né? Ó, os vírus, ele não vai ter nessa organização celular, ele não vai ter uma célula, tá? No seu interior não vai possuir célula. Eles não vão possuir metabolismo próprio, tá? Claro, se eles não têm célula, eles não conseguem, né, produzir seu próprio metabolismo. E eles, gente, para eles poderem se reproduzir, né, para eles poderem possuir o metabolismo, eles precisam de uma célula hospedeira, certo? Eles são considerados parasitas, tá? Parasitas intercelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam de uma célula para estar fazendo aí as suas funções, tá? Os vírus também, né, eles são responsáveis por várias doenças infecciosas, tá? Ó, aqui nós temos uma estrutura, tá, de um vírus. O vírus, ele é formado por essa capa aqui, ó, essa capa vermelha, tá? Que vai ser a membrana plasmática do vírus. Essa partezinha aqui azul, nós vamos chamar de envelope, tá? É o capsídeo desse vírus, que vai ser formado por proteína e lipídio. E dentro desse vírus, nós vamos ter o núcleo viral, tá bom? O que vai ser esse núcleo viral? Vai ser o material genético desse vírus. Em resumo, os vírus são organismos acelulares, como eu já falei, né, por não possuírem célula. Eles vão ser também parasitas intercelulares obrigatórios. Eles não fazem síntese proteica, muito menos respiração celular, tá? O seu material genético, ele pode ter dois tipos, pode ser DNA ou RNA. O material genético desses vírus vão conter apenas informações para reproduzir o RNA, ou os outros dois, RNA transportador ou RNA mensageiro, tá? Que vão participar da construção de proteínas virais, são as próprias células hospedeiras. Seu corpo é composto por uma carapaça proteica, chamada de capsídeo, contendo no seu interior uma molécula de ácido nucleico. Então, ó, os vírus, né? Qual é a importância dos vírus? Todos os vírus, eles são acelulares, eles não vão possuir metabolismo próprio e logo não há como obter energia. Então, lembre-se, vírus não tem gasto de energia por não possuírem metabolismo, né? Então, se os vírus, eles não têm células, tá? Ele não precisa fazer respiração celular, então eles não vão ter o quê? Gasto de energia, né? Os vírus, eles não têm gasto de energia por não possuir metabolismo próprio. Todos os vírus têm o capsídeo, porém nem todos têm um envelope de proteínas chamado de envelopados. Variabilidade genética em vírus acontece de duas formas, ou mutação ou recombinação, que eu vou explicar mais na frente. A classificação dos vírus. Eles são classificados no sistema de classificação dos seres vivos, sendo assim, não possuem um sistema próprio de classificação, né? Então, os vírus, gente, eles não conseguem, né? Eles não estão dentro de nenhuma classificação de ser vivo, tá? Eles não têm essa classificação. Então, só tem lá a classificação de vírus, tá? Tem outras classificações de seres vivos, né? Como protozoários, como o reino Monera, né? O reino protista. Já o vírus não, ele vai ter uma classificação somente para os vírus, tá? Vai ser diferente, né? Vai ser separada essa classificação dos vírus. As famílias, né, dos vírus vão ser definidas pelo seu material genético, ou DNA, ou RNA. O conceito de espécie, né, de vírus,
Uma espécie viral compreende o grupo em que vírus compartilham o mesmo material genético, né? Então, no conceito, na classificação dos vírus, as espécies, né, de vírus são aqueles vírus que conseguem compartilhar o seu mesmo material genético. Reprodução dos vírus. Nós vamos ter dois tipos de reprodução, tá? Que é o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, gente, como é que acontece essa reprodução? Ó, vamos começar aqui pelo número 1, tá? No ciclo lítico, o vírus ele vai provocar, tá, a morte da célula hospedeira. Lembrando que o vírus ele precisa de uma célula, tá, para poder realizar ali todo o seu metabolismo. Então, ele precisa, tá, dessa célula para ter como sua casa, né, para ter essa célula aqui como hospedeira. Então, no ciclo lítico, tá, o vírus ele vai matar essa célula hospedeira. Aqui, ó, nessa parte aqui do número 1 aqui, nessa primeira parte, o vírus ele vai se fixar na bactéria e uma enzima, tá? Vai o quê? Vai dissolver, ó, a parede celular dessa bactéria, tá? Então, é na primeira parte. Na segunda parte aqui, ó, quando consegue dissolver essa parede bacteriana, o vírus vai injetar, gente, ó, o seu material genético. Tá vendo essa coisinha vermelha aqui, ó? Ele vai conseguir injetar o seu material genético. Na terceira fase aqui, onde depois que já está introduzido aqui o seu material genético dentro da célula, o DNA da bactéria vai ser totalmente destruído, tá? Pelo vírus, que vai acontecer aqui, ó, a síntese proteica, tá? A síntese de proteína, que vai fazer o quê? Vai duplicar o material genético desse vírus dentro da bactéria, tá? E aqui, ó, já na parte 4 e na parte 5, vai se formar novos vírus e a parede celular dessa bactéria aqui, ó, vai se romper, havendo assim a liberação de novos vírus, tá? Ó. Então, aqui na primeira parte, o vírus, ele vai tentar aqui, ó, dissolver essa parede celular da bactéria. Depois que ele consegue dissolver, ele injeta o seu material genético nessa bactéria. Depois desse material genético injetado, ele vai o quê, ó? Vai duplicar, né, nessa síntese proteica aqui, ó, vai duplicar esse material genético, ó, e vai dar vida o quê, gente? A vários outros vírus, tá? Que vai, depois que ele matou essa bactéria, ele vai conseguir sair da célula e vai acontecer aqui, ó, a liberação de vários outros vírus, vai assim matando outras células, tá bom? Ó, já aqui no ciclo lisogênico. O ciclo lisogênico, o material genético do vírus vai se tornar parte do DNA da célula e vai continuar as atividades normais. Ó, no ciclo lítico, o vírus ele vai o quê? Vai matar essa célula, tá? Ele vai acabar aqui matando a célula. Já aqui no ciclo lisogênico, ele vai o quê? Ele vai injetar o material genético aqui dentro dessa célula, tá? Vai fazer parte do DNA dessa célula e vai continuar vivendo aí normalmente, sem a célula perceber, ó. Na parte aqui, na primeira parte, o vírus se fixa na bactéria, vai destruir parte da parede celular, ó, que é essa região aqui. Ele vai depositar o seu material genético aqui na bactéria. Já aqui na parte 2, o DNA do vírus passa a fazer parte, gente, ó, do material genético da bactéria, sem que ela perceba. Na terceira parte aqui, ó, a célula vai se duplicar, né, a bactéria, ela vai aqui se duplicar, e assim, consequentemente, também vai estar duplicando o quê? O DNA do vírus, né, vai estar duplicando aqui esse vírus, ó. Aqui, o vírus, ele vai entrar, né, ele vai romper essa parede celular da bactéria, ele vai aqui, ó, se juntar, vai fazer parte do material genético dessa bactéria, tá? Dessa célula aqui. E na terceira fase, quando a bactéria ela for se dividir, vai também estar dividindo o quê? Esse vírus também, tá bom? Por isso que vai acontecer isso aqui, ó. Uma parte do vírus vai ficar para um lado, outra parte do vírus vai ficar para o outro. Essas doenças aqui do ciclo lisogênico são aquelas doenças incuráveis, né? Que não tem curas. Por quê? Porque aí é como se o vírus tomasse conta, né, da bactéria, dessa célula, e a célula não estivesse percebendo, né?
como se ela não tivesse percebendo que tem alguma coisa fazendo mal para ela ali. Então, esse vírus, ele vai estar aqui para o resto da vida. Aqui. Reprodução dos vírus. Em ambos os ciclos, o material genético é o DNA, sendo a bactéria desses processos bacteriófagos, tá? Então, o vírus conhecido, tá? Que quando ele injeta esse material genético dentro da bactéria, vai ser conhecido como bacteriófagos, tá? Os bacteriófagos ou simples fagos podem ser vírus de DNA ou vírus de RNA. Os mais estudados é conhecidos como fago T4, vírus que infecta a bactéria intestinal Escherichia coli. Então, esse vírus, tá? Ele tem essa capacidade de entrar dentro do DNA da bactéria e se transformar ou em DNA ou em RNA, do jeito que ele quiser. A reprodução do retrovírus. O retrovírus não possuem, são vírus que possuem o material genético RNA, mais a enzima chamada transcriptase reversa, capaz de transformar o RNA viral em DNA viral. O retrovírus não são vírus que possuem apenas RNA, tem que ter enzima. Então, além do vírus que tem o DNA, o RNA vai ter o retrovírus, tá? O que vai ser esse retrovírus? Vai ser aquele vírus que tem RNA, mas ele também vai ter uma enzima chamada de transcriptase reversa, que vai transformar esse RNA em DNA viral. Entendeu? Então, ele entra dentro da bactéria, ele consegue fazer o quê? Essa transformação, né? Ele consegue transformar o RNA dessa bactéria em DNA, tá? Mas para poder acontecer isso, ele precisa, tá, ter essa enzima conhecida como transcriptase reversa. Aí aqui acontece a reprodução do retrovírus. Como que acontece? Ele vai entrar aqui dentro da célula, tá? Para esse processo chamado de endocitose, ele vai englobar aqui, ó, dentro da parede celular dessa célula. Aqui, ó, na parte 2, vai acontecer a mudança, tá, desse RNA viral para o DNA. Na parte 3 aqui vai haver a incorporação dessa célula viral, tá? Dentro aqui, ó, pelo DNA da célula normal. Então, esse vírus, ele vai aqui, ó, se misturar com a célula, tá? Com o DNA da célula. Aqui no 4 vai acontecer a formação, tá? Dessas proteínas virais. E aqui no 5 vai acontecer a formação de novos vírus e a infecção de novas células. Depois que o vírus já está formado aqui, ó, ele vai sair dentro dessa célula e vai estar infectando outras células, tá? O vírus orienta a produção da molécula de RNA. Essa, por sua vez, comanda tanto a síntese de proteína como a síntese de novas moléculas de RNA viral. Já no retrovírus, o RNA sintetiza uma molécula de DNA que penetra no núcleo da célula hospedeira, ligando o DNA da célula. Retro significa para trás, devido à capacidade de transformar, a partir do RNA, a um DNA, um processo inverso que normalmente acontece na transcrição, tá? Então, lembrando, o retrovírus, tá, gente, ele vai conseguir, ó, transformar o RNA para o DNA viral. A enzima que vai fazer, ó, essa mudança de um para o outro vai ser a transcriptase reversa. Tá bom? Na próxima aula, nós vamos estar falando mais sobre as doenças virais, tá? Quais são as principais doenças causadas por vírus, tá? Então, aqui foi para a gente uma aula de introdução, tá? Para a gente aprender um pouquinho mais sobre os vírus, do qual é a composição do vírus, né? Do que ele é composto, quais suas funções, os tipos de reprodução e etc. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de vírus. Na próxima aula, nós vamos estar continuando falando mais um pouco sobre as doenças virais. Beijo e até a próxima.